Boa noite a todos. Uma alegria andar aqui, reencontrar algumas pessoas sempre muito queridas, algumas pessoas me parecem novas. Sejam todos bem-vindos, aqueles que vêm a primeira vez. E é uma alegria retornar aqui mais uma atividade do ano. Essa é a primeira reunião da qual eu participo. Esse tema, na realidade, era para a gente ter apresentado na semana anterior, porque foi a primeira reunião de fisioterapia do ano. Mas como não estava aqui, nós adiamos uma semana, mas eu acho que ele está continuando. A gente vai falar sobre a preciosidade do tempo. É um tema bastante complexo, né? Falar sobre o tempo é algo extremamente filosófico. E alguns podem até estar se perguntando, né, qual a relação disso com a doutrina espírita. Então, o objetivo hoje é levantar algumas reflexões, claro, é um tema que o ser humano vem estudando desde os seus primórdios, né? A gente só vai trazer algumas ideias aqui para a gente pensar, refletir. É oportuno porque a gente está iniciando mais um ano, mais uma fase, mais uma etapa da nossa existência, da nossa encarnação. E é oportuno também por conta disso. Né? Nós estamos no janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental e emocional. Tratar desses temas que a gente vai ver, falar de tempo, de gestão do tempo, também tem a ver com saúde emocional, saúde mental, planejamento reencarnatório. E a doutrina espírita nos mostra isso, né? Nós somos um todo, está tudo conectado. Né? E é tão bom, né, ver que vocês dedicaram alguns minutos do tempo de vocês para estarem aqui esta noite, para tratar desses assuntos. Então, isso já é bastante significativo. Algumas ideias então iniciais. Essa questão do tempo sempre intrigou o ser humano. Né? A gente vai ver que lá no início da nossa história, o tempo é uma questão que sempre encanta e desafia a compreensão humana. Então, os nossos antepassados, e nós espíritas entendemos que os nossos antepassados somos nós mesmos, né, do nosso processo, da nossa jornada evolutiva. Nós tentávamos compreender e controlar essa potência que a gente sabe que é imaterial, que é uma coisa que a gente possa mensurar exatamente, mas ao mesmo tempo nos atrai porque a gente tenta controlar algo que é tão significativo e que conduz os destinos das nossas vidas. A gente vê vários monumentos, né, que foram erigidos com essa intenção de marcar a passagem do tempo. A gente vê na tentativa de compreender esse processo, alguns povos, algumas culturas que foram além, criaram elementos já com refinamento. Por exemplo, os gregos, eles tinham essa compreensão eles faziam uma distinção de Cronos e Kairos. Cronos é o tempo mensurável, é o tempo concreto, aquele que a gente controla. E Kairos é esse tempo subjetivo. A gente pode dar um exemplo assim. Há determinadas atividades que a gente faz que parece que o tempo para. A gente coloca as emoções. Isso é Kairos para os gregos. Né? A filosofia grega já tinha esse refinamento que influenciou profundamente a nossa cultura ocidental. Um outro aspecto da nossa jornada evolutiva em relação ao tempo, a gente vai ver a necessidade de realizar ritos de passagem. Os ritos de passagem de toda a sociedade marcam a transição, né, de um status social, de uma condição, de uma posição ou de tarefas ligadas a determinados grupos. Até hoje nós vemos muitas culturas, inclusive a nossa, né, com processos mais refinados, marcando esse tempo. Então agora é hora de sair de casa. Simbolicamente, agora é hora de cortar os vínculos com a mãe e com o pai. Agora é hora de começar uma nova etapa. Agora estamos entrando numa fase de olharmos para dentro. Então a gente vai marcando, né? A sociedade vai marcando as etapas. E é sempre uma forma de tentar controlar, né? De ter uma previsibilidade acerca desse fluxo inevitável do tempo. E o ser humano também criou os calendários. Né? Os calendários dão para a gente uma sensação de controle, uma sensação de que as coisas vão sair do jeito que a gente planejou. O que é muito fundamental, o que é necessário, mas às vezes também traz alguns prejuízos. Né? A gente começa a ficar refém desse tempo que a gente quer controlar e não consegue. E aí a sociedade hoje também nos impulsiona, nos empurra
para ter essa sensação, né, ou essa fantasia de controle de tudo. E a vida, que é pedagógica, vem e nos mostra o seguinte: olha, determinados tempos vocês não controlam. Determinados tempos são tempos da natureza. E aí, quando a gente, por exemplo, chega no final de um ciclo e a gente não consegue realizar determinadas etapas, o homem construiu uma outra coisa, que são as promessas, né? Então, tem as promessas para 2022, que eu não consigo realizar. Aí tem as de 23, que eu também não consegui. As de 24, ia conseguir, não consegui, agora vai. Então, o tempo dá também essa sensação para a gente de que a vida não é uma coisa única, né? A vida parece um eterno recomeço. E aí eu não consegui, posso começar de novo. Olha que interessante. Acredito aquele que inventou o belo truque no calendário. Pois o bom da segunda-feira, do dia 1º do mês, de cada ano novo, é que eles nos dão a impressão de que a vida não continua, mas apenas recomeça. E aí, para nós espíritas, isso é muito significativo a gente pensar, né, que até o final de uma existência não é o final de uma existência, é só o final de um ciclo, de uma etapa. E que se a gente for pensar na nossa caminhada como seres eternos, a gente vai compreender muito determinados aspectos da doutrina, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lógica e a obviedade da reencarnação. Então, assim, eu vou começar agora, tá, mas tem uma história antes. Então, nós não somos folhas em branco, né? Então, se isso dá para a gente um senso de recomeço, pode também dar um senso de não empregar o tempo da melhor forma, porque aí depois eu posso começar. E é exatamente sobre isso que os filósofos, ao longo da nossa história, sempre se debruçaram, né? A gente vai ver, por exemplo, esse desafio de compreender o uso do tempo. O filósofo estoico Sêneca dizia o seguinte: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Pensamento bem do estoicismo, né? Então, é o agora. Vive intensamente agora. Cada dia é uma existência. Faz o melhor possível. O filósofo alemão Schopenhauer dizia o seguinte: as pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. Isso diz mais respeito à nossa sociedade hoje, né? O escritor americano Henry Van Dyke: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam. Mas para os que amam o tempo, é eterno. Bonito e profundo. Isso também diz respeito à compreensão, por exemplo, de Kairos, né? Esse é o tempo dos gregos, não é o tempo de relógio, é o tempo do sentimento. E aí a doutrina espírita corrobora esse pensamento quando diz o seguinte, né? Aquele com os quais nós nos afinizamos, essa afinidade, esse amor, permanece. E aí, o último aqui, esse é de um brasileiro. O brasileiro sempre muito perspicaz, né? Milor Fernandes. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Bem sintético, mas bem profundo também essa reflexão. Né? A proposta do nosso estudo de hoje, quando a gente vai falar sobre a preciosidade do tempo, é tentar pensar nessas coisas e refletir, claro, sobre a nossa vida pessoal, sobre a maneira que vivemos nos conduzindo, e trazer para isso a perspectiva da doutrina espírita. A doutrina espírita difere muito dessa visão? Obviamente não. Só que a doutrina espírita ela tem uma coisa fantástica. Né? Ela é um corpo só com 3 dimensões, com 3 olhares, com 3 aspectos: filosófico, religioso e científico. Isso dá à doutrina espírita, agrega à doutrina espírita, uma visão de mundo muito completa acerca do significado da vida, da existência, por que estamos aqui, inclusive no uso do tempo. Kardec fala sobre a filosofia espírita. Sabe que a filosofia nasce quando o homem pergunta, interroga, cogita, deseja saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que ele faz do homem, de seus problemas, de sua origem e de sua destinação. Que somos, de onde viemos, para onde vamos.
Eis as clássicas perguntas que a filosofia espírita responde com notável clareza. São perguntas que as filosofias fazem desde que o homem começou e criou a filosofia com os gregos. Mas essas respostas, né, a doutrina espírita traz com uma clareza muito surpreendente. É exclusividade da doutrina espírita? Não. A gente sabe que o homem está evoluindo em todas as partes. Né? A verdade se manifesta de muitas formas em todas as partes. Então a gente vai ver o pensamento espírita coincidente, por exemplo, com determinadas filosofias, sobretudo do Oriente, com outros nomes, com outras abordagens, porque a verdade é a mesma. E aí a primeira reflexão que a gente pode trazer da doutrina espírita, nós vamos buscar no nosso guia modelo, Cristo Jesus. Mas antes, vamos analisar aqui um esquema para a gente entender. Né? Vamos entender que a nossa vida é como esse jogo de tabuleiro aqui. Talvez o Rafa e o João Vitor conhecem esse jogo aqui. É o jogo da vida. Mas assim, tem um jogo de verdade que tem esse nome, né? Mas é bem oportuno aqui para o nosso exemplo. Isso aqui é o viver, né? É um jogo da vida. As filosofias, de um modo geral, elas buscam responder quais são as regras desse jogo. E o pior é que muitos de nós estamos aqui nesse mundo e vivemos isso daqui sem saber quais são as regras do jogo. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Se eu perder, o que eu perco? Se eu ganhar, o que eu ganho? E as pessoas vão vivendo como se o existir fosse algo meramente mecânico. Né? Então, de modo geral, a gente sabe que há um início. A gente sabe que é um término. Como é que a doutrina vai jogar esse jogo? Tem um início, tem tempo, e não termina, continua com a reencarnação. A doutrina vai trazer uma outra proposta, né? Que é um manual muito sofisticado, que para nós espíritas, né, a gente pode entender como o conteúdo doutrinário do espiritismo, outras filosofias, tem outras crenças, outras visões de mundo, mas a gente tem uma compreensão muito peculiar nesses triplos aspectos de ciência, filosofia e religião. Esse manual, por exemplo, é o Evangelho de Jesus. A gente compreende os ensinamentos de Jesus como um guia de bem viver. Um exemplo que foi trazido já na leitura da Sônia é da parábola dos talentos. Né? Então, aquela parábola bastante conhecida, em que há 3 trabalhadores e o Senhor 3 servos, e cada um deles vai receber uma quantidade, uma riqueza, um talento. 2 deles multiplicam e um não multiplica o seu talento, acreditando que isso era o mais coerente, e o Senhor o repreende por isso. Né? Então, como é que a doutrina espírita se posiciona em relação ao tempo? O tempo é um bem concedido por Deus. Então, a gente compreende, né, a doutrina nos traz o seguinte: como todos os talentos que Deus nos concede, o tempo é uma riqueza da qual devemos fazer muito. O tempo é um talento. Isso é um conceito sutil, porque normalmente a gente vai compreender como um talento, uma riqueza, normalmente coisas materiais. Mas os Espíritos nos alertam que o uso do tempo é, na perspectiva deles, algo extremamente concreto, algo real, sobre o qual nós também não somos prontos. Nós somos administradores. Nós temos o usufruto e não a posse. É Fenelon que explica isso. Sendo o homem depositário, administrador dos bens que Deus dispôs nas mãos, quantas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja lhe dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. Os Espíritos já nos estão dizendo o seguinte: olha, a gestão do tempo, esse tempo que nos é concedido, diferentemente do que muitas pessoas, ou do que uma visão materialista da vida nos permite compreender, eu posso usá-lo a meu belo prazer. Não. Isso traz para a gente também compromissos espirituais. Como nós vamos gerenciar esse tempo que nos é concedido. Mas olha essa informação, agora a gente vai agregar uma outra. Isso daí é uma perspectiva, um conceito filosófico moral da doutrina espírita.
que agora vai se juntar a um outro que é científico, né, na perspectiva da ciência espírita, que é o conceito da reencarnação. Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, agora, com a compreensão da reencarnação, o bom uso do tempo, né, o valor que o tempo tem das nossas vidas, ele ganha uma outra compreensão mais profunda. Quando a gente fala, por exemplo, de um planejamento reencarnatório. São poucas as filosofias e doutrinas que trazem com tanta riqueza de detalhes essa dimensão do nosso retorno a uma nova existência. E há muitas obras espíritas, sobretudo psicografia de Chico Xavier, as obras de André Luiz, e nas obras básicas que Kardec modificou, que vão trazer essas informações acerca de como se dá, de como o tempo que nós temos numa existência está atrelado a esse planejamento reencarnatório. Então, por exemplo, as nossas experiências são projetos previamente elaborados. Por exemplo, nascimento, em que família reencarnaremos, em que país, em que cidade, em que lugar. Os relacionamentos com os quais nós vamos nos usar ao longo da nossa caminhada, filhos, profissão, etc. A doutrina espírita nos diz o seguinte: Deus não joga dados, né? Essas coisas não são aleatórias, isso tem um sentido, tem um propósito. Porém, embora sejamos espíritos eternos, nossos projetos não, eles têm um prazo final, um deadline para acontecer. Então, nós não sabemos qual é. Eu costumo brincar na minha turma de estudo lá que a vida é sábia, ela tem uma sabedoria. Né? Muitas vezes a gente tem um encontro marcado com alguém, e aí às vezes um de nós, um dos dois se atrasa. A vida tem a sua sabedoria de reprogramar. Ora, se a gente já criou uma nova rota no Waze, imagina a espiritualidade, né? Criar novas rotas para os novos encontros. Mas esses processos, eles são planejados. A doutrina espírita nos esclarece acerca disso. As obras espíritas nos explicam isso. E isso traz uma responsabilidade acerca de como nós nos posicionamos em relação ao uso do tempo. No ato da reencarnação, recebemos uma carga de fluido vital. Quando este fluido acaba, desencarnamos. Somos como uma pilha que com o tempo vai descarregando. Essa é uma outra perspectiva que a doutrina nos traz acerca da importância do gerenciamento do tempo. De como é importante nós meditarmos e refletirmos sobre a maneira como conduzimos as nossas vidas e o tempo e as atividades e a energia que dedicamos a cada uma dessas ações que realizamos quando encarnamos. Algumas reflexões para a gente pensar à luz da doutrina. O tempo também traz algumas lições, e eu vou trazer aqui alguns relatos, né, de espíritos que nos trouxeram as suas próprias experiências. O tempo é realmente aquele orientador incansável que ensina a cada um de nós, hoje e amanhã e sempre, que ninguém pode realmente brincar de viver. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora, nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Essa é um ensinamento profundo e filosófico que um espírito como André Luiz, por exemplo, nos traz, baseado na sua própria existência. Né? Um outro ensinamento de Emmanuel. Se o homem reparasse a realidade dos dias que dispõe na Terra, se visse a exiguidade dos recursos que pode contar no vaso de carne que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dá-lhe um novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece uma finge criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. Emmanuel traz uma nova dimensão, diz o seguinte: a nossa existência, enquanto espíritos encarnados, ela é muito rápida, se nós formos pensar em todas as experiências que nós temos. E aí nós temos uma quantidade de tempo muito pequena para realizar alguns projetos. E além de não os realizarmos, a gente se complica com novos problemas para ter que resolver em novas existências. E Emmanuel está falando em causa própria, porque esse espírito teve a chance de conhecer, né, há aproximadamente 2.000 anos, se encontrar cara a cara com Jesus. E há 2.000 anos, mostra esse encontro, quando Emmanuel era um imperador romano e foi para a região da Palestina e teve esse encontro com Jesus. E Jesus propôs o seguinte para ele:
Depois de longos anos de firme pelo caminho dos erros, amorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, em teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Aí a gente sabe qual foi o desfecho dessa história, né? Então, Emmanuel reencontrou Jesus dali a alguns milênios. Então, assim, quantos de nós não recebem também, nas várias situações da nossa existência, esses convites? E aí é sempre uma questão de livre-arbítrio, né? De nós aproveitarmos esse tempo, que pode encurtar a nossa jornada, como pode adiar esse processo. Como lidamos com o tempo? Essa é uma questão bastante complicada nos dias atuais, né? O futuro nos tortura, o passado nos aprisiona, esse que nos escapa ao presente. De modo geral, o ser humano vive assim. Hoje, especialmente as sociedades, a gente sofre por conta disso. Por que isso gera? A gente está preso ao passado, a gente sofre com o que vai vir e não vive o presente. Então, é muito comum, né? Profissionais da área de psicologia dizem o seguinte: olha, qual é o reflexo disso? Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. E não por acaso, tem todo um trabalho hoje das terapias de um modo geral, das próprias filosofias de meditação, me explicou agora aquele da mente, de viver o presente, que tem um nome em inglês. Enfim, as meditações de um modo geral, né, nos convidam a viver o agora. Exatamente por causa dessa dificuldade, né? Então isso nos traz desarmonias emocionais, ansiedade, depressão, e a gente não consegue atuar no presente. Então, de um modo geral, a proposta da doutrina espírita e dos espíritos é o seguinte: aproveita a oportunidade, né? Aproveita agora. Isso aqui diz respeito, muitas vezes, e isso é fruto também de outros estudos que a gente vai fazer ao longo do ano, uma dificuldade de se desconectar dessas experiências do passado, uma dificuldade de se lançar e confiar no futuro, e aí a gente deixa de viver o presente. Emmanuel nos diz o seguinte: o tempo interessa às criaturas o seguinte aviso em cada acontecimento. Certamente Deus te considerava uns dias e outras oportunidades de trabalho, mas faz agora tudo bem que puderes, porque de igual aos hoje só terás se não fez. E aí a gente remete ao início do estudo, né, quando a gente falou em controle. Então, muito dessa dificuldade que a gente tem de viver o presente está relacionado a essa nossa necessidade de controlar o tempo. Por que agimos assim, né? Ora queremos empurrar o tempo, ora queremos segurá-lo. E o presente escorre entre os dedos. Né? O tempo agora, as oportunidades, elas escorrem entre os dedos. É Emmanuel que responde. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Então, assim, eu não tenho nem noção do tempo, então isso não é algo levado em consideração. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas, em curtos mil da ilusão efêmera que lhes parece molhar, e as horas se esvagam no turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado à conceituação íntima. Do que Emmanuel está falando? De idade biológica? Não, ele está falando de maturidade espiritual, de maturidade da alma. E aqui ele está falando de infância espiritual. Quantos de nós ainda, até com uma idade avançada, ainda agimos emocionalmente como crianças e ainda não temos ainda essa clareza da gestão do tempo de uma forma que seja usado com sabedoria? E aí, esse é um processo que a vida nos convida a realizar. De que forma? Aí é que está o nosso desafio, né? De que forma? Bom, uma das formas é aprender com a própria natureza.
quando a gente olha para a natureza, isso é bem filosófico, né? Precisa compreender que nós, como parte integrante da natureza, precisamos respeitar os ciclos da vida. Que toda a vida, toda a existência, ela é realizada em ciclos, ela é realizada em etapas, há fases, e que nós precisamos respeitar essas fases. É preciso respeitar o fluxo da vida. Muitas vezes a gente está querendo nadar contra uma correnteza, né, simbolicamente, assim, exatamente o que acontece na nossa vida. A vida segue um fluxo, perceber e entender qual é o fluxo da vida nos ajudará a compreender esse uso do tempo. E, finalmente, a vida tem ritmo. A gente parece que quer seguir todo mundo no mesmo ritmo, mas a vida tem ritmo. O que eu quero dizer com isso? 2 exemplos aqui. A dama da noite floresce uma vez ao ano durante a noite e morre ao raiar do dia. Por outro lado, a palmeira Talipótis leva de 40 a 70 anos para florescer. Depois disso, precisa do processo de morte. É a natureza nos dizendo o seguinte: olha, tem ritmo as coisas. Então, nem todo mundo segue o mesmo ritmo, a mesma velocidade, o mesmo tempo. Respeitar essa diferença e respeitar-se no seu tempo é algo que a natureza está nos ensinando. E a gente tem muito isso, por exemplo, no próprio Velho Testamento. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de paz do céu. E isso é a criação, né? Esse tempo da natureza, da qual nós fazemos parte, é o tempo de Deus. E aí, muitas vezes, diante de determinadas situações, a vida espera que a gente abra o passo. E em outras, a vida nos convida a reduzir o passo, ter paciência de esperar. Por exemplo, aconteceu talvez o que não esperávamos. O lado contra-tiromista, o sentimento feio te aparece, entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém, continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo. Na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Qual de nós, às vezes, não passa em determinados momentos da nossa existência a necessidade de aguardar o tempo? Às vezes é muito difícil, né? O mundo nos torna acelerados, a gente quer respostas rápidas. Mas a natureza, o Criador, tem o seu próprio tempo de estar nos convidando a exercitar isso. Às vezes nas coisas mais simples, como uma fila de supermercado. Tempo e reforma íntima é outra proposta para a gente pensar no base da doutrina espírita. É André Luiz que nos diz: um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Então, isso também é um processo no qual nós estamos inseridos. É o nosso processo de crescimento. A vida é pedagógica. Então, ela nos concede essa oportunidade. Se a gente der o primeiro passo, o tempo retribui. Mas é preciso que a gente dê esse primeiro passo. E aí, esse primeiro passo quase sempre tem uma terapia muito eficaz, que é a caridade. É extremamente terapêutica. Né? Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Isso é abençoado, extremamente terapêutico. Muitas vezes a gente acha que quando a gente faz a caridade, o beneficiado é o outro. Mas, muito profundamente, nós somos os nossos beneficiados. E o que é caridade na perspectiva da doutrina espírita? Nós temos uma caridade material e uma caridade moral. Quase sempre é mais fácil de fazer a material. A caridade moral é silenciar, tolerar, perdoar. E é extremamente significativo, né? Mas a gente às vezes nem conta como um ato de caridade. Bom, dia hoje é dia 17, né? Então o convite que Jesus está fazendo hoje para todos nós. Se renova não é o ano, mas o espírito. A gente já está se preparando para a nossa conclusão, né? Portanto, não precisamos esperar o dia 1º de janeiro, o nosso aniversário, a próxima segunda-feira, para iniciar essa renovação. Vamos começar ainda hoje. Parece assim meio clichê, né? Vamos começar agora. Mas se a gente for entender,
toda a dinâmica da nossa existência, às vezes essa pequena decisão faz toda a diferença no desfecho do processo. Né? Então, algumas metas que a gente pode estabelecer para essa nova etapa que nós estamos simbolicamente começando da nossa existência. Paciência, humildade, perdão, tolerância. O que é necessário, né, para a gente estabelecer essas metas? Fundamental é a doutrina espírita nos convida a fazer isso. Autoconhecimento. Do contrário, nós nos repetiremos constantemente ao longo de, não apenas de uma existência, mas de muitas vidas. E se é sempre um modelo clássico, né, de gestão. Se você não faz coisas novas, como é que você pode esperar resultados novos? A doutrina nos convida a olhar para dentro. Vai para dentro. Não gasta energia olhando para o outro. Gasta energia olhando para si. Quais são os aspectos que eu posso e preciso me reformar intimamente? São as metas que a gente pode estabelecer, não para 2025, mas para cada novo dia. Mas um cuidado. Isso daí também, às vezes, é muito importante a gente pensar. Todo mundo que busca um caminho de transformação interior, às vezes se esbarra em algo muito delicado, que às vezes é uma autocobrança exagerada. Né? Essa necessidade, eu preciso recuperar o meu tempo atrasado. E aí eu quero me tornar espírito puro em uma encarnação. Não vai dar. Então, o que a gente também precisa é ter essa tolerância e essa compreensão do nosso tempo interno. Cada um de nós tem um tempo interno que às vezes a gente subordina às expectativas do outro. E isso nos atrapalha demais, nos fere e impede que nós consigamos encontrar o nosso equilíbrio, inclusive emocional e mental. Sobre isso, uma mensagem da professora Lucilena Galvão. Muitas vezes, desperdiçamos os valiosos recursos do tempo atendendo a demandas alheias, sem considerar os nossos próprios limites. Esse comportamento pode levar à exaustão física e emocional, além de um profundo sentimento de vazio interior. Valorize seu tempo e energia fazendo escolhas conscientes e reservando momentos para si mesmo. Dizer não quando necessário não é egoísmo, é um ato de autocompaixão essencial para se manter uma vida equilibrada e saudável. Mais uma ideia importante, né? Se eu quero amar o próximo, eu tenho que começar esse movimento amando a mim mesmo primeiro. E aí, diante disso, não deixe de colocar aí nas suas metas também autoacolhimento, autoamor, autocuidado. É só nesse movimento para dentro que eu vou conseguir gerenciar melhor o meu tempo para fora. E para encerrar, deixo essa mensagem do nosso querido Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer pode recomeçar e fazer o mesmo. É sempre tempo, né? Tempo é uma bênção. E é sempre tempo de recomeçar. Basta querer. A gente vai fazer a nossa prece e aí eu vou deixar um texto aqui para que depois vocês leiam com calma. Obrigado pela atenção e Jesus permaneça em nossos corações. Só preparar aqui para... vou deixar o texto aqui para depois da prece que eles vão ler, tá? Depois eu vou falar.